Fernanda, muito obrigada pelas suas palavras, né? Acho que são, enfim, para mim me atingiram demais, né? Exatamente quando a gente fecha os olhos, vem a mulher branca, né? Aquela que pode exercer e tem o direito hoje de exercer seus direitos sexuais e reprodutivos como um todo, incluindo aí a maternidade, né? O desafio que nos é imposto a todo momento de realmente a gente fugir desse padrão universal de mulher que hoje é a que, em grande maioria, consegue efetivar os seus direitos. Então, muito importante mesmo a gente pensar nessas opressões e violências estruturantes que perspassam aí o corpo das mulheres e quais mulheres hoje, né, têm direito a fazer valer aí os seus direitos. Muito, muito obrigada, Fernanda. Seguimos, então, agora com mais uma parceira da cartilha, a Thaís Machado Dias. Possui graduação em Medicina pela Unicamp, residência em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Saúde Coletiva pela Unicamp, compondo atualmente o coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Agora dá para me ouvir? Estamos te ouvindo e te vendo, Thaís. Legal, obrigada. É um prazer enorme para mim estar aqui compondo a cartilha. Eu acho que eu me reconheço em praticamente todas as falas, né? Eu componho a cartilha como trabalhadora do SUS, né? E trabalhei com consultório na rua, CAPS álcool e drogas, anos aqui na cidade de Campinas. E eu acho que o meu lugar de fala aqui traz duas dimensões muito importantes, né? Eu acho que a primeira já foi trazida aqui, que é a questão da intersetorialidade, né? E da gente conseguir, de fato, né? Para a promoção de direitos, a gente vai precisar do SUS, vai precisar do SUAS e vai precisar do Judiciário. E a gente precisa deles articulados no cotidiano dos trabalhadores. Isso é impossível, né, da gente conseguir efetivar direitos sem essa articulação. E também acho importante ser de Campinas e estar discutindo um pouco da interiorização desse debate e que a gente precisa interiorizar no Estado, né? E eu acho que a cartilha é uma grande ferramenta para isso, né? Para a gente interiorizar isso, inclusive no país, né? Eu acho que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não só com essa cartilha, mas com todas as outras cartilhas, é um material que, em geral, toda vez que eu faço algum tipo de fala e algum tipo de formação fora do estado, a gente apresenta. Eu acho que vocês são modelo assim para o país todo, né? E a gente pode discutir as cartilhas do Nudem, por exemplo, que é o que eu trabalho mais, né, da saúde da mulher. Eu acho que a gente certamente, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem essa função, principalmente de educação em direitos no país como um todo. Eu fui muito provocada pela fala da Ana Carolina Cabral, né? E eu acho que eu vou começar com um relato também. Eu não ia fazer isso, mas acho que eu vou começar com um relato. Como trabalhadora do consultório na rua, né? E fiz meu mestrado, né, em gestão e planejamento de política pública em pré-natal para mulheres usuárias de substância e em situação de rua e alto grau de vulnerabilidade social. Então, como a gente de fato faz prevenção dessa perda de guarda e como atuar de maneira intersetorial nesse pré-natal. Eu estava fazendo um pré-natal aqui na cidade de Campinas, né? E quando uma mulher negra, periférica, moradora de rua, usuária de crack, vira para mim e fala assim: "Ah, você que é a médica?" Eu falei: "Sou." Ela falou assim: "Você pode me anestesiar?" E aí eu, imbuída de uma discussão de que eu achava que era uma discussão de violência obstétrica e anestesia de mulheres negras e vulneráveis que comprovadamente recebem menos anestesia, começo a fazer uma discussão de violência obstétrica e anestesia. Aí ela fala: "Não, dona, não era isso. Eu quero aquela anestesia de dormir, porque é muito ruim nascer, ver chorar e ter que dar." Então, e ela me pede uma anestesia geral durante o trabalho de parto, assim. Porque é muito ruim nascer, ver chorar e ter que dar. Ela estava na 3ª gestação, não tinha guarda de nenhum dos filhos. E ela não queria ter também. Era uma mãe que não desejava a guarda, mas ela achava muito ruim nascer, ver chorar e ter que dar.
E aí, eu acho que parte do que eu discuto no mestrado, e a gente está com um artigo no Prelo sobre isso, é da caracterização dessa perda de guarda, né, involuntária no momento do parto como violência obstétrica. E isso, junto com a Ana, né, a gente teve a oportunidade de apresentar no CIAParto, estamos produzindo um artigo nisso, e que muitas vezes, né, o SUS, o SUAS e o Judiciário atuam de maneira intersetorial para promover violência obstétrica nessas mulheres, né? Porque é extremamente violento isso. E porque a gente costuma ter um debate de violência obstétrica muito sentado nos profissionais de saúde assistentes. Mas a gente não esquece a gente esquece, né, comumente que as maternidades têm profissionais da assistência social e que acionam comumente profissionais do judiciário e que, articulados, violentam essa mulher e fazem uma violência obstétrica intraparto, de uma perda de guarda involuntária, muitas vezes sem cuidado técnico nenhum, né? Sem cuidado técnico do ponto de vista de pele a pele, de amamentação e com uma série de preconceitos, né? E é muito interessante, aí falo da área médica, né? Que muitas vezes se usa um certo discurso técnico e supostamente biológico para, por exemplo, em relação ao uso de substância, a lactação e amamentação, e travestem, né, os seus preconceitos de um discurso técnico e biomédico, né? E a gente precisa bastante de fazer esse debate do quanto a gente, de fato, tem de evidência científica sobre essas coisas e, a despeito de ter ou não evidências científicas, como é que a gente socialmente, né, e eticamente se articula diante dessas mulheres, né? Como cada profissional, do ponto de vista ético, atua e atende diante dessas mulheres e quanto a gente institucionalmente vai atuar diante dessas mulheres. Eu acho que, e nesse sentido, acho que a gente trazer a discussão que o movimento feminista negro traz, né, que bom que a Fernanda está aqui, que é a discussão de justiça reprodutiva, né, que o acesso a direitos sexuais e reprodutivos só vai se dar num contexto de direitos sociais e de justiça social. Eu só queria trazer mais dois aspectos aqui, para não me delongar muito. Eu acho que o primeiro, né, é sobre a gente ter uma ideia de qual é a função do Estado. E eu acho que a gente precisa entender que nós estamos num momento político bastante delicado, em que há uma certa fala, isso não só, né, do poder executivo e legislativo, mas também da população e de alguns trabalhadores, de uma certa meritocracia. E a gente fala de uma certa meritocracia da maternidade, quando a gente fala como se as mulheres precisassem merecer isso num certo modelo específico e que muitas vezes enxerga o Estado, mas vocês vão fazer de tudo para essa mulher, mas é tudo na mão, né? Como se essas mulheres já não fossem historicamente violentadas, não só como raça e classe, porque as mulheres que eu sou uma mulher branca e eu atendia majoritariamente mulheres negras, não só, mas sem dúvida majoritariamente mulheres negras, né? Então, como se não fosse uma violência histórica, uma violência na história pessoal, né? A maior parte dessas mulheres que está em alto grau de vulnerabilidade social, que está usando droga, em situação de rua, tem uma história pessoal de violação de direitos muito profunda, né? E aí eu preciso entender que muitas vezes, né, tanto para o judiciário quanto para a assistência social, uma mulher ela precisa estar com abstinente, com renda e moradia para ter essa meritocracia da maternidade. Então, se eu tenho uma mulher que está fazendo uso de crack há 10 anos, ela quer que eu, em 20 semanas, deixe uma mulher abstinente. Como é para uma mulher conseguir emprego e renda gestante nesse país? Muitas vezes em situação de rua ou sem endereço fixo. Então, de onde, muitas vezes, o judiciário e o serviço social deseja a renda? Ou a questão da moradia, como é para nós alugarmos um lugar, como é para nós pagarmos um aluguel, como é para nós termos uma casa própria. E aí, de repente, eu pego uma mulher que descobre uma gestação entre 15 e 20 semanas, que é o mais frequente, e é como se o Estado exigisse dela individualmente, com ofertas bastante limitadas na maioria das prefeituras, especialmente quando eu estou falando de cidades do interior, né? Moradia, renda e abstinência.
E aí, o que a gente discute é que é o contrário, né? A maternidade é um evento muito radical na vida da maior parte das mulheres. Ela é um evento muito profundo, muito radical e que muitas vezes é a maternidade que vai ser o grande centro de motivação para uma redução de danos ou, eventualmente, uma promoção de abstinência. Vai ser a maternidade que vai ser um dispositivo para reatar vínculos familiares e conseguir novamente ter moradia. Vai ser essa maternidade que vai reatar esses vínculos, né? E, eventualmente, as mulheres gestantes têm mais acesso, têm um acesso mais facilitado a alguns programas, tanto de moradia quanto de renda, né? Para ela voltar a ter moradia e renda. Então, é o contrário, né? A maternidade vai possibilitar o acesso aos direitos e não a maternidade reduzir esse acesso aos direitos. É isso que a gente tem a ideia com a cartilha, e eu acho que é isso que a gente sempre tentou fazer, tanto no consultório na rua quanto no CAPS-AD aqui de Campinas, sempre com muito apoio do Nucleocam da Defensoria, né? Vou fazer uma homenagem aqui ao Marcos, né? Que não está aqui, que é do Nucleocam da Defensoria aqui de Campinas, né? Acho que a gente teve muito apoio ao longo desses anos, também da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da USP, né? Sempre foi muito parceira em vários desses eventos. A gente conseguiu com o Marcos, por exemplo, trabalhar em Mogi Guaçu, Mojimirim, São João da Boa Vista. Então, também a importância de interiorizar esse debate para que ele tenha acesso a cada vez mais pessoas e da gente entender, né, que o Estado deve ser um ente que promove justiça social e que a gente deve pensar isso tanto no executivo quanto no legislativo, porque tem tanto no executivo e no legislativo quanto nos trabalhadores, a gente tem perdido cada vez mais essa ideia da responsabilização do Estado, que o Estado tem sim que ofertar moradia, tem sim que ofertar renda e tem sim que fazer com que essa maternidade, em vez de violar direitos, ela promova o acesso ao direito. Acho que é isso. Muito obrigada. Thaís, muito obrigada pelas suas colocações, né? Sempre muito importante a gente nomear, né? Falar em violência obstétrica é um desafio quando o próprio Ministério da Saúde nega a existência dessa violência, nega a existência, né, dessa nomeação e o quanto o movimento das mulheres resistem em nomear essa violência que perspassa tantos corpos, né? Quem tem que nomear a violência não são as instituições, sim, são as mulheres que vivenciam essa violência no dia a dia e a gente nomear que essas separações que não têm amparo legal, que são separações baseadas na feminização da pobreza, são violências obstétricas, né? Então, muito importante também essa sua colocação e a questão da interiorização, também a gente pensar, né, nessas outras políticas públicas, nesses outros modos de funcionar do interior, que são diferentes da capital e como também a gente, nesses desafios, promover também essa rede em outras formatações que fujam também, né, desse olhar só capital, só onde também a gente tem, né, muito maior número de equipamentos, muito maior número de profissionais, né? Então também com certeza esse é um desafio. A Simone Santos, ela fala: excelente denúncia sobre a violência obstétrica praticada pelo judiciário e praticada pelo SUAS. Importante então a gente nomear para a gente falar, prevenir e pensar sobre essa violência.